Boa noite a todos os presentes e àqueles que nos assistem pelas redes sociais. E levando o nosso pensamento a Deus, Jesus, mentores espirituais, vamos louvar e agradecer por nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo os ensinamentos de Jesus. Senhor, nós te pedimos que nos guie sempre, dando coragem de seguir adiante, sabedoria e força para nos tornarmos melhores a cada dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Hoje recebemos nosso colega Rodrigo Gonçalves, que vai falar sobre perfeição moral. Vamos vibrar positivamente por ele e pedir a Deus que o ilumine. Boa noite a todos, os amigos encarnados e desencarnados que estão presentes na noite de hoje. Eu digo que é sempre uma satisfação poder fazer uso desse espaço aqui e contribuir um pouquinho para a nossa seara espírita, o nosso conhecimento, né? Divulgar um pouquinho sobre a nossa doutrina com os amigos e divulgando e estudando em conjunto é que a gente aprende um pouco mais a cada dia, com certeza. Então, vamos falar hoje sobre a perfeição moral. Mas antes de a gente falar do assunto propriamente dito, esse material, esse estudo que a gente elaborou para hoje, ele fala a respeito das leis morais, Estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, do capítulo 7 ao 12. A gente usou essa base, essa parte do livro, para fazer o uso da reflexão e dessa nossa conversa de hoje aqui. Na nossa sociedade, a lei é regra necessária e obrigatória de um conjunto de normas emanadas de um poder maior e soberano, que na verdade é o Estado democrático de direito, que a gente diz, Toda lei, ela provém de algum lugar e a nossa sociedade é regida pela lei, do Estado do direito, do direito civil, estabelecendo uma obrigação obrigatória, uma obrigação que se impõe por si mesma. Então, é importante entender um pouquinho do conceito de lei para que a gente entre depois comece a refletir sobre o assunto. Na concepção espírita, entende-se por moral tudo aquilo que diz respeito ao procedimento, que pertence ao domínio do espírito, da inteligência e dos bons costumes. A moral é a luz condutora da consciência, formando um corpo de preceitos e regras, para dirigir as ações dos homens, segundo a justiça para consigo próprio e para os outros. Então, perfeição moral. Entender um pouquinho o conceito de moral, de lei, como eu falei, e entender um pouquinho o conceito de moral, na concepção espírita e na concepção da sociedade civil. Na sociedade civil, moral é aquilo que é certo ou é errado, considerando os costumes de um lugar, ou de um povo, certo? Só para a gente ter um pouquinho do entendimento, assim. Por exemplo, lá nos povos do Oriente, a poligamia é moral, porque para eles é uma regra estabelecida dentro da sociedade. Desde que o provedor lá da família tenha condições de sustentar suas esposas, consiga comprovar que isso seja possível, é moral lá na sociedade deles isso. Já aqui para a gente não. Então é só para a gente entender como é que se direciona isso dentro de uma sociedade.
Mas o que importa para a gente aqui é o enfoque espírita, né? O enfoque espírita aceita essas colocações, então, e desdobra-as, qualificando-as de acordo com uma ordem de sequência e fecha exatamente o ciclo de uma espiral evolutiva. O que diz? O que quer dizer? Essa moral, ela vai sendo estudada em cada um dos nossos livros, né? Aqui da doutrina, né? Aqueles livros do Pentateuco, cada um deles ali trata em algum momento a questão de moral, né? Que é a base, é o conceito da doutrina espírita, da evolução do homem na nossa progressão e nosso crescimento enquanto seres humanos. O Espiritismo, então, coloca numa sequência crescente, símbolo da evolução, fechando o ciclo que as inclui. E a cada ciclo, o Espírito as retoma num nível superior, desenvolvendo-as em si próprio e assim sucessivamente, na direção de um aperfeiçoamento infinito, que significa o alargamento da consciência. Então, quanto mais a gente se dedica aos estudos, mais a gente vai conceituando, fazendo a nossa base para que a gente tenha um maior entendimento moral dentro da concepção espírita. Eu falei numa palestra aqui anterior, né, que a exposição doutrinária aqui, a palestra em si, era importante assistir a palestra, mas nada substitui o estudo do espiritismo. Por isso a importância de participar de grupos de estudo, né? A palestra aqui é só um temperinho, é só um tira-gosto, como eu digo, né? A palestra ela serve para despertar, né? Alguns assuntos que a gente coloca aqui em pauta. Cada semana tem um expositor aqui que traz uma reflexão diferente e ela coloca esse temperinho, como eu falei, esse tira-gosto, essa reflexão para a gente internalizar dentro da concepção espírita. Mas o que vai trazer de fato embasamento para a gente é o nosso aprimoramento através dos grupos de estudo. E a casa é aberta, vários grupos, né, de estudo aí, né, o pessoal pode se inscrever, pode procurar a equipe aqui da casa, para que a gente comece a estudar isso de uma maneira mais aprimorada, mais a miúde, como se diz. Então, dentro do conceito de perfeição moral, a gente pode falar de virtude, né, vícios e paixões, né, de uma maneira resumida. Eu trouxe aqui esses 3 eixos, né? A virtude é a força de resistência às más tendências, ou seja, é aquilo que eu me coloco, né, como o meu escudo, a minha defesa, em relação àquilo que pode vir a me desestabilizar emocionalmente e, por consequência, moralmente. O vício é a aceitação e a repetição dos atos que caracterizam as más inclinações. Consequentemente, é o fruto do atraso e da ignorância do espírito. Se eu entro naquele círculo vicioso, né, de tomar uma atitude de maneira reiterada e que vá atrapalhar meu crescimento, com certeza eu estou entrando naquela espiral não evolutiva, não de ascensão moral, mas de declínio moral. A questão 629 do Livro dos Espíritos, ela conceitua a moral ainda, na concepção espírita, né? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O bem, então, o conjunto de bons hábitos que ele traz aqui, eles devem ser aplicados sempre em benefício de muitos, né? O resumo dessa questão. Pois aquele que apenas usufrui para si das riquezas que possui, denota o seu grau de atraso e de egoísmo. Então, a gente não basta ser o detentor do bem. Eu tenho consciência que eu devo fazer o bem. Mas o bem que eu tenho consciência que eu devo fazer, eu tenho que compartilhar com os outros também. Certo? Não adianta eu internalizar e trazer isso só para mim, né? Guardar isso em benefício próprio não vai trazer benefício algum. Tudo bem, eu vou crescer, eu vou evoluir, mas e aqueles que estão ao meu redor? Como é que a gente faz? A gente discutia até agora no grupo de estudo, ainda há pouco, né? Fazer o bem, saber o que é certo, o que é errado, né? Dar o exemplo às pessoas que estão ao nosso lado é importante. Mas eu preciso compartilhar, eu preciso semear isso.
Eu preciso semear os bons hábitos. A moral sem exercício, então, é como a semente sem o fruto. Então, o conhecimento que eu detenho, a informação, o amor, a gratidão, tudo isso deve ser compartilhado. Não adianta eu ter aquilo só conceituado dentro de mim, se eu não coloco isso em prática. E essa é a parte mais difícil, né? A gente internalizar isso, né? Saber que é possível fazer, mas colocar isso em prática, colocar isso à prova mesmo. Sobre as paixões. As paixões são forças vivas do espírito, que as deve dominar, para aplicá-las de maneira conveniente, visando o nosso progresso espiritual. Porque a paixão, quando ela é dominada, quando ela nos domina, aliás, geralmente nos candidatamos a grandes derrocadas morais. Ou seja, a gente não pode deixar essa paixão nos dominar. Tudo aquilo que passa do ponto, se ela passa do ponto, passa do limite, né? Em qualquer situação, a gente acaba perdendo um pouquinho a mão, como se diz, o ponto, e aquilo, em vez de ser benéfico, né? Em vez de beneficiar a gente, o nosso crescimento, ele vai atrapalhar. Conhece o homem, então, pelos bons valores dos seus atos, tal como uma árvore pelos seus frutos, e não pelo número de galhos que elas possuem. Essa é uma reflexão também lá da questão 629. A doutrina espírita reveladora, ela nos mostra que a prova pela qual o homem se melhora e o espírito evolui é o conhecimento de si mesmo, é o autoconhecimento. É aquilo que eu falei, quanto mais consciência a gente tem dos nossos atos e do que a gente vai fazer, mais a gente caminha, né, sobe um degrau no nosso processo de evolução. Conhecer-se a si próprio, ao meio em que vive, as leis que regulam o relacionamento com este meio e com o seu próximo, aplicando o conhecimento das leis morais em si mesmo, é o que eu falei aqui, ó, é o que leva o espírito à perfeição, tirando do nível de inconsciência para um nível de consciência plena. Ou seja, aquilo que muitas vezes está lá no nosso inconsciente, está lá armazenado, né, quando a gente se coloca à prova, se coloca à reflexão, né, a gente está abrindo portas, abrindo caminhos na nossa mente para que a gente não só pense o que fazer, mas consiga fazer de fato aquilo que está pensando. E aí eduque o nosso espírito e eduque as pessoas que estão ao nosso lado por uma palavrinha mágica que se chama exemplo. O exemplo, ele contagia. Né? Quando a gente começa a dar bons exemplos, tudo na nossa vida, né, melhora. Tudo a energia, tudo aquilo que quem está do nosso lado é uma energia, uma força que vocês não têm consciência, né, do que é isso. Sabe? Só convivendo, só sabendo, né, de maneira harmoniosa, a gente desprender isso, né, e repetindo isso várias vezes, né, o nosso hábito, as nossas atitudes, é que a gente vai chegar nesse ponto de melhoramento que a gente quer. Qual o meio prático e mais eficaz tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Né? Uma outra questão lá do Livro dos Espíritos. O Espírito da Verdade disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec pergunta, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual, certo? Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Ou seja, como eu vou saber que eu estou fazendo as coisas certas e eu estou caminhando no caminho que eu julgo ser correto? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Aí o Espírito da Verdade responde, prescrute, conseguinte, a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores. Como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Faça o balanço do seu dia moral. Olha a reflexão que ele traz. Como o comerciante faz as suas perdas e dos seus lucros. Né? É aquele lá no final do dia a gente pensar, meu Deus,
O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim? Quem que eu, né, com quem que eu não agi certo? Com quem que eu não agi errado? Será que eu tive algum deslize hoje? Né? Orar e vigiar, né? A gente sempre tem que lembrar essa reflexão. E vou seguro, aí ele continua, né? E vou seguro que a primeira operação será mais proveitosa do que a segunda. Né? Na questão 903, o Espírito da Verdade também desaconselha, aliás, estudar sobre os defeitos alheios. Olha só. Incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar aquilo que a gente pensa, né? Está sempre fazendo, né? De maneira inconsciente, até julgando os outros, né? Porque há de faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, julgar os outros, né? Para evitá-los, tal estudo poderá trazer-lhe nenhuma inutilidade, aliás. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contida na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se a de vós não poderá dizer o mesmo. Ou seja, olhar para dentro da gente primeiro, para que depois, né, faça algum julgamento alheio. Isso parece simples, né? Mas muitas vezes a gente não coloca isso em prática. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que julgam no seu próximo. Então, meus amigos, conhecer as leis morais, ou seja, aquelas regras, né, estabelecidas por Deus para o nosso relacionamento enquanto criatura, né? Com a gente mesmo, com os nossos semelhantes e com o nosso Criador, é importante para que a gente viva em paz. Como eu coloquei antes, em outras palavras, para que a gente atinja um nível de consciência que faça isso melhorar a nossa convivência, a convivência da gente com as pessoas que estão ao nosso lado. Feliz de quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir para aprender e colocar em prática essas lições divinas. Essas leis são extremamente simples e para aplicá-las é só tomarmos como referência que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Eu vou trazer agora na parte final, eu vou trazer uma reflexão para vocês. Estava lendo algumas coisas, né, preparando o material, que fala sobre perseverança e sobre persistência. Tá? É uma reflexão, mas é uma provocação, sabe? A gente pensar, muitas vezes a gente tem algumas verdades estabelecidas, e aí isso serve para essa questão da perfeição moral dentro desse conceito, a gente trazer um pouquinho para dentro da gente e refletir internamente. Diz assim, nunca desista. Será? Eu peguei esse texto, estava lendo alguma coisa a respeito e adaptei com algumas situações também que eu vivo, enfim, né, meus familiares vivem. Vamos parar com esse chavão do nunca desista. Não tem problema nenhum em desistir. Vejam só. É desistindo de um caminho que podemos encontrar outro. Muitas vezes é parando um pouco de seguir que podemos refletir sobre a nossa vida e o que estamos fazendo com ela. Vejam só. É inclusive desistindo que podemos descansar um pouco da cobrança que recai diariamente sobre nós. Desistir também nos ajuda a rever o caminho que estamos percorrendo e ver as coisas mais claramente. Refazer a nossa rota. Sabe lá o GPS, refaça a sua rota. Às vezes acontece alguma coisa na vida da gente para a gente rever o nosso caminho, rever aquilo que a gente está seguindo. Quando desistimos de algo, de um projeto, de um propósito, podemos ver tudo de fora, de maneira mais imparcial, sem as pressões externas, sem as críticas. Desistir não é sinal de fraqueza. Muitas vezes é preciso ter força
e coragem para abrir mão de algumas coisas que nos fazem mal e que atentam contra os nossos valores. Vejam só. Muitas vezes gravamos, colocamos na nossa mente um padrão de como devemos viver, e o fato de não desistir pode significar insistir num padrão de vida que não é o nosso. Será mesmo que é o que devemos fazer? Essa ideia fixa, essa crença do nunca desistir, pode ser também uma forma de manipulação daqueles que desejam que você continue seguindo um roteiro pré-estabelecido pelo sistema e sufocando o nosso senso crítico, fazendo-nos parar de analisar, de refletir, de duvidar, de questionar. Por que não devemos desistir e rever a nossa vida ou até duvidar das coisas? Essa crença do nunca desista pode nos colocar um peso enorme sobre os ombros. Uma ditadura do continue, mesmo que esteja fraco, se arrastando e infeliz. Será que vale a pena? Será que essa é a melhor postura? Não estamos dizendo que o certo é desistir de tudo. Claro que não. E nem estamos dizendo que as pessoas devem dar fim na própria vida. Não é isso que eu quero dizer aqui. Estamos apenas dizendo que precisamos parar com essa ditadura do não desista. Pois isso pode trazer implicações sérias na nossa saúde psíquica, desgastando nossas relações, fazendo que a gente viver numa certa manipulação social. Já pensaram sobre isso? Isso às vezes acontece muito com a gente. Portanto, se você quiser desistir, desista. Você, nós não temos que ser forte o tempo todo. Continuemos seguindo nossa vida, refletindo, nos afastando dos relacionamentos abusivos, amizades tóxicas, para que não caiamos nessa ditadura do nunca desista. Então, essa é a reflexão que eu trago para vocês, pessoal. O que a gente está fazendo com a nossa vida? Com os nossos atos, com as nossas atitudes e com as pessoas que estão do nosso lado. As nossas atitudes, as nossas ações vão impactar na vida das pessoas diretamente. Então, essa reflexão que eu trago é para a gente, a partir daí, melhorar, pensar um pouquinho o que está acontecendo lá no nosso íntimo, para ver que esse é o caminho mesmo que a gente quer seguir. Assim eu fecho aqui a reflexão de hoje e peço que vocês pensem nisso. Agradeço a atenção, o espaço aqui mais uma vez, a oportunidade. Desejo a vocês um bom retorno e uma boa noite de sábado. Obrigado. Isso aí, Rodrigo. Muito obrigado por essa bela explanação que fizeste para nós hoje. Garanto que aprendemos alguma coisa com isso. Bem, agora vamos fazer a nossa prece, lembrando de todos os encarnados e desencarnados que se encontram com dificuldades. Os doentes, os que estão no meio dos conflitos, os desabrigados por catástrofes. Que o Senhor conceda alívio a todos e que nossa oração chegue a todos os recantos do planeta. Agora fazemos nosso passe coletivo. Fechamos nossos olhos. Vamos sentir a paz e a tranquilidade que a espiritualidade bondosa está nos transmitindo, distribuindo energias de saúde e de paz que cada um de nós necessita. E agradecidos por esse momento, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos e convidamos para estarmos juntos no próximo sábado, às 19 horas,
Boa semana e que a paz de Jesus nos acompanhe.